Olá, pessoal! Antes de falar sobre declaração de variáveis, vamos entender o que é uma variável. Uma variável é uma posição na memória onde será armazenada uma informação temporariamente. E a forma mais fácil de se acessar essa informação que está numa variável é dando à variável um nome, uma identificação. Algumas regras precisam ser seguidas quando se vai dar nomes a variáveis. Por exemplo, o primeiro caractere do nome da variável precisa sempre ser uma letra. Você pode ter números dentro desse nome, mas o primeiro caractere precisa ser uma letra. Não deve-se usar espaços nessa nome da variável. E não se deve usar caracteres especiais, cedilha e acentuação. O único caractere especial que é aceito é o underline. Especialmente para o Fortran, é preciso saber que o tamanho máximo para o nome de uma variável é de 31 caracteres. O Fortran não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, por exemplo, var e var significam exatamente a mesma coisa em um código. Inclusive, você pode variar entre as formas de se escrever essa mesma variável dentro de um mesmo código. E o Fortran não tem palavras reservadas. Então, não tem problema se você quiser dar o nome de uma variável como and, por exemplo. Uma boa prática de programação é procurar dar à sua variável um nome que se assemelhe ao dado que ela está carregando. Então, por exemplo, se você pedir o nome do usuário, a variável se chamar nome. Isso facilita muito durante a escrita do código. Além do nome, toda variável deve ter um tipo, que deve ser declarado no início do programa. Em geral, podemos classificar os tipos de variáveis em numéricos, alfanuméricos ou lógicos. No programa Fortran, a declaração de uma variável deve vir antes que ela seja usada, logo abaixo do cabeçalho inicial e antes do processamento. Se isso não ocorrer, o compilador assumirá que as variáveis que começam com as letras entre i e n são variáveis inteiras e todas as outras são reais. Para evitar confusões, é recomendável o uso da estrutura implicit none, que instrui o compilador a exigir que todas as variáveis usadas pelo programa tenham seu tipo explicitamente definidos. Trocando em miúdos, com o implicit none, o compilador irá te avisar, por meio de erros ao compilar o programa, que você esqueceu de declarar alguma variável. Os dados do tipo numérico são aqueles usados em cálculos. Em Fortran, os dados do tipo numérico podem ser inteiros, positivos ou negativos, reais, positivos, negativos ou fracionários, ou complexos. Para as variáveis inteiras, vamos declarar o tipo integer. Para as variáveis reais, vamos declarar o tipo real. E para as variáveis complexas, vamos declarar o tipo complex. Além do tipo, você pode indicar o parâmetro de espécie do tipo, que é esse número em rosa na frente dos tipos. A espécie está relacionada à quantidade de bytes que uma variável será capaz de armazenar. No caso do real e do complex, a espécie é importante para definir também a precisão da variável. Por exemplo, o real 4 tem a precisão de até a sexta casa decimal e o real 8 tem precisão até a 15ª casa decimal. Pessoal, eu tenho mania de colocar dois pontos para separar o tipo da lista de variáveis, mas vocês podem encontrar exemplos na internet sem os dois pontos, e isso está correto também. Os dados do tipo alfanuméricos se referem a sequências de letras, números ou símbolos, e é interessante que você pode ter números como dados alfanuméricos, mas você não vai poder fazer cálculos com esses números. E sempre que você utilizar dados do tipo alfanumérico, você deve colocar esses dados entre aspas, simples ou duplas. Por fim, os dados do tipo lógico só podem assumir dois estados, verdadeiro ou falso.
caso das variáveis alfanuméricas, usa-se o character, seguido do comprimento total que a variável deve ter. No exemplo acima, se o usuário entrar com um nome maior que 40 caracteres, serão lidos apenas os 40 primeiros caracteres. Por fim, variáveis do tipo lógica são declaradas com o logical. Até agora, vimos que uma variável precisa ter um nome e um tipo, mas uma variável também precisa ter um conteúdo. Para se atribuir um determinado conteúdo a uma variável, basta utilizar o comando de atribuição com o sinal de igualdade. O conteúdo de uma variável pode ou não ser alterado durante a execução do programa. Esse é um exemplo de programa onde vemos os conteúdos das variáveis sendo atribuídos pela igualdade. Note também que a variável saldo conta é alterada durante a execução do programa. Nesse caso, é importante entender que o novo valor substitui o valor antigo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu deixo um link para um PDF onde eu listo vários tipos de declarações de variáveis possíveis no Fortran. Na verdade, é uma cola que eu acredito que possa ajudar vocês. Até o próximo vídeo.